Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! Afinal, o filme chamava-se Advogado do Diabo ou O Diabo do Advogado. Vejam! Em 1997 foi lançado um filme com Al Pacino, um filme de grande sucesso, cujo título era O Advogado do Diabo. No Brasil, surge uma figura esdrúxula, bizarra, uma figurinha dessas que surgem não carimbadas, que desaparecem depois de um ano junto com o álbum. Você nem lembra que colecionou aquilo, não lembra nem mais o nome da figurinha. Ele surge como um advogado do diabo, embora o diabo diga ele não é meu advogado. Mas então ele é advogado do diabinho. E o diabinho diz ele não é meu advogado, mas ele diz eu sou advogado sim, do diabinho e do diabão. E eles negam. Então você fica sem saber se ele é o advogado do diabo ou se ele é o diabo do advogado, querendo aparecer. Mas na verdade ele é o advogado do diabo. Nega que Queiroz estivesse morando na sua casa. É uma surpresa, eu não sabia. O diabo é o pai da mentira. O advogado do diabo deve orientar o diabo a mentir mais ainda. Eu não sabia. Ele passou lá uma noite. Não. Segundo o caseiro, mais de um ano morando lá. E quem sustentava este ano de férias de Queiroz em Atibaia? É uma pergunta que não quer calar. O advogado do diabo? O diabo do advogado? Ou só o diabo? Porque não existe coisa mais diabólica do que o coisa ruim e seus três filhotes. Mas agora surge o advogado do diabólico, que afirma, eu sou advogado dele, e eles negam, não é meu advogado. Mas em não sendo advogado nem do Queiroz, indica para advogado do Queiroz o Cata Preta, o mesmo que foi advogado do Adriano, aquele que foi executado pela polícia baiana como queima de arquivo, lá em Esplanada, no estado da Bahia. É tudo misturado, é tudo uma legião. Quando perguntam como é seu nome, Bolsonaro responde, meu nome é Legião. São muitos com a mesma face. E o advogado do diabo, ou o diabo do advogado, diz, não, o Queiroz não morava na minha casa, ele passou uma noite lá, uma noite em que ele fez churrasco durante vários dias, festas, comemorou o descenso do time do Cruzeiro no campeonato, comemorou festas, onde ele mandava dizer para a senhora dele, olha, foi uma festa ótima, apareceram por aqui umas meninas entre aspas, na verdade, umas piranhas, e nós nos divertimos muito a valer. Que diabo de casamento é esse? Que diabo de família e moral cristã é essa? Naturalmente aquela pregoada pelo advogado do diabo, ou pelo diabo do advogado. Todo advogado tem um anjo e tem um diabo. Este, por acaso, chamava-se anjo. Mas Lúcifer também era um anjo decaído, tendo que cuidar das portas do inferno, tendo que cuidar das almas do inferno. Talvez fosse essa a tarefa deste diabo de advogado, ou advogado do diabo. Cuidar das almas penadas, cuidar das almas pecadoras, condenadas, cuidar da família, cuidar dos fugitivos da família, cuidar dos milicianos que serão mortos, cuidar de todos aqueles que praticam irregularidades na República, ou seja, que transformam este país no inferno. Por isso ele é chamado de anjo, anjo das trevas. Ninguém chama ninguém de anjo se não der a ele um caráter protetor. Mesmo Lúcifer, o advogado das almas penadas, o diabo do advogado, é um anjo decaído, mas é um anjo protetor. Ele protege, ele impede que as almas escapem do inferno, que fujam do castigo eterno. Então fica a pergunta, é um advogado do diabo ou é o diabo do advogado? Ou é as duas coisas ao mesmo tempo? Um ano morando na casa dele, diz, não conheço, nunca soube. Bolsonaro diz a mesma coisa, nunca tivemos contato. Flávio a mesma coisa, nunca mais vi. O país inteiro procurando por Queiroz. E o advogado do diabo diz,
Não havia razão, ele não está escondido, ele não é perseguido, ele não é foragido, ele não estava em inquérito, ele não estava como réu, ele não estava como testemunha, ele não estava como nada, era um cidadão que tinha o direito de estar em qualquer lugar. Então por que escondido? Porque durante um ano e tanto o país perguntando onde estão os Queiroz e ninguém respondia. Era como se alguém estivesse roubando um porco, o porco estivesse nas costas do ladrão, a polícia flagrasse e dissesse: o senhor está roubando esse porco. Ele disse: que porco? Tira esse bicho daqui, não sei como ele veio parar aqui. É a mesma coisa com o Queiroz. E o advogado do diabo, e o diabo do advogado, e todos os diabos em volta do advogado. Quando se toca nesse assunto, os fascistas continuam repetindo nas redes: vai para Venezuela, vai para Cuba, e fulano, e ladrão, e Lula que roubou. É um assunto completamente diferente, é um moto contínuo. E a Lei Rouanet, sabem porra nenhuma de nada, ouviram o galo cantar. E como são de informações curtas e de cultura mais curta ainda, repetem slogans que ouviram do diabo. Não do diabo do advogado, mas do diabo que tem um advogado, ou que tem vários advogados. O diabo vem para mentir, vem para dizer: não, ele nunca morou na minha casa. Por acaso, nós estamos aqui nesta padaria. Isso significa que a gente mora aqui? É claro. O Queiroz passou raspando, pulou o muro, como diz a Sadi, caiu dentro da casa e naquele momento deu o azar da polícia chegar e dizer: você está morando aqui. E a mulher do Queiroz está morando aonde? Será que foi para os Estados Unidos no mesmo avião diplomático do Von Traub? Qual será a relação dos dois? Porque esta coisa diabólica tem raízes profundas. Não saem do inferno em que vivem, mas lançam raízes como em filmes de ficção científica. As raízes vão avançando, prendendo as pessoas em volta. Prendendo inclusive militares que se meteram neste governo, como o general Luiz Eduardo Ramos, da ativa, que deveria estar na passiva para poder fazer parte de um governo político. Como os 3.000 militares mamando na boquinha das tetas da mamãe Estado ou do papai Estado. Eles que apregou o Estado mínimo ficam catando dinheiro para melhorar o salário, trabalhando e arrastando a imagem das Forças Armadas para esta enxovia, para esta lama que é o governo Bolsonaro. Em má hora, as Forças Armadas se deixaram levar mais uma vez pelo canto da cotovia. Canto da cotovia. Isto me lembra Shakespeare, Romeu e Julieta de Shakespeare. Mas sou remetido a Hamlet, com o fantasma de seu pai. O fantasma do pai de Hamlet que aparece clamando por vingança. Quantos foram mortos pelas mãos de Brilhante Ustra e de outros torturadores como Fleury, que são coleguinhas homenageados pelo governo Bolsonaro. E estes mortos aparecem como fantasma pai de Hamlet, reclamando justiça, denunciando o incesto praticado pelo governo Bolsonaro sobre a pátria-mãe brasileira. Só desgraça se abate sobre o país. São tragédias. Só desgraça. Édipo provoca um incesto com a mãe, com a pátria-mãe dele, e só desgraça se abate sobre Tebas. É o que acontece no Brasil de hoje. Mais de 50.000 mortos por coronavírus. A gripezinha que o diabo disse que existia. É só uma gripezinha. Esse é o pai da mentira, que vem para mentir, matar, destruir, roubar. Seja lá como for, este advogado do diabo, este diabo do advogado está causando mais sujeira e mais confusão do que se ficasse calado. É uma figurinha que tende a desaparecer com o tempo. Não vai fazer falta em nenhum álbum infantil, menos ainda em nenhum álbum policial. Nenhum de nós solta a mão de ninguém. Um abraço.